Boa noite. Amém. Muito bom estarmos juntos, tempo precioso, na mesa do Senhor, na ceia do Senhor, tempo precioso também de adoração coletiva. Nós encerramos domingo passado a série Marcas da Maturidade, onde você aprendeu as marcas que estão presentes na vida de cristãos maduros. E se você não percebeu na sua vida, peça ao Espírito, faça um trabalho em direção e corresponder à obra do Espírito para receber essas marcas, para que essas marcas sejam notadas em sua vida. E nós vamos agora trabalhar no mês de setembro essa série chamada Vida Profunda, dando continuidade nesse trabalho do tempo comum. E o nosso tema dentro dessa série Vida Profunda é espiritualidade superficial. E nós vamos falar de uma vida profunda, mas antes de falar sobre uma vida profunda, nós precisamos falar sobre uma espiritualidade, uma fé superficial. E eu quero que você abra comigo sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 4, por favor. 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler todo o texto do capítulo 4, mas vamos nos concentrar dos versos 16 ao 18. Ok? Você encontrou aí a sua Bíblia? A sua Bíblia em aplicativo ou papel? Vamos lá. Assim é a palavra do Senhor. Portanto, tendo este ministério, pela misericórdia que nos foi concedida, não nos desanimamos, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não procedendo com astúcia, nem distorcendo a palavra de Deus, mas pela proclamação pública da verdade. Recomendamos-nos a consciência de todos os homens diante de Deus. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto, entre os quais o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas Jesus Cristo Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz. Foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pois nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós a tua morte, mas em vós a vida. Todavia, uma vez que temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, criei, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou a Jesus, também nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Pois tudo é para o vosso benefício, para que a graça multiplicada por causa
de muitos, faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Pois nossa leve e passageira tribulação produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem. Pois as que são visíveis são temporárias, ao passo as que não se veem são eternas. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nessa noite, aqui diante dos teus filhos, das tuas filhas, e com temor no coração, nós queremos, Pai, compartilhar um pouco da tua palavra. Peço que o Senhor abra os nossos corações, nossos olhos, nossos ouvidos, nossos sentidos, para que possamos perceber aquilo que o Senhor está comunicando. Pai, guarda os meus lábios e o meu coração de qualquer palavra que seja contrário àquilo que o Senhor deseja comunicar. E eu peço que nessa noite seja uma noite onde o Senhor venha nos instruir por meio do teu Espírito. Oro confiando na tua bondade, no teu amor. Amém, 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 amém. Espiritualidade superficial. Talvez você tenha lido o título e pensado um pouco, e em nenhum momento associou a você. Talvez você tenha até tentado ponderar algumas coisas, pensar algumas coisas, mas não. Eu sou um crente em Jesus, eu estou firme. Talvez essa palavra seja direcionada para alguém que está fraquejando ou tropeçando aí na jornada. Engano seu. Talvez hoje você perceba uma superficialidade na sua vida que você nunca tenha percebido antes. O teólogo anglicano John Stott uma vez visitou, depois de inúmeras vezes visitando, na verdade, a igreja na África e fazendo treinamento, ensinando, proferiu as seguintes palavras a respeito da igreja na África. Você sabe, a África recebe muitas cruzadas, né? Todos os anos nós temos milhares, centenas de cruzadas e muitas pessoas se convertem. Mas é notório que a realidade, o contexto não muda muito. E aí John Stott fala o seguinte: a igreja na África é como um grande rio, com milhares de quilômetros de extensão e com uma largura muito extensa, mas apenas alguns centímetros de profundidade. É lógico que sabemos que hoje, no continente africano, nós temos igrejas sérias, irmãos que perceberam isso, estão fazendo um trabalho sólido de discipulado e plantação de igrejas, mas ainda o contexto é bem nessa linha. E eu acho que essa imagem, essa fala do John Stott, fala muito ao nosso respeito, ao nosso contexto. Nos últimos anos, nós temos presenciado uma extensão, um crescimento absurdo assim, da igreja evangélica no Brasil. Nós estamos crescendo, igrejas com milhares de pessoas, e sempre estamos orando para que ali o Senhor salve de fato, discípulos de Jesus, discípulas de Jesus estejam ali. Mas sabemos que quando nós fazemos uma análise da qualidade da espiritualidade
principalmente nos últimos anos, nós sabemos que essa análise, essa fala de John Stott, encaixa muito bem em nosso contexto. É claro que nós temos igrejas sérias, é claro que nós temos pessoas que estão discipulando, pessoas que estão desenvolvendo um trabalho, e até acredito que igrejas que estão aí, pastores até que estão pautando a qualidade e a aprovação dos seus ministérios, pelos números, pela extensão do seu ministério, sejam pessoas honestas e até sérias. Mas, infelizmente, caem nessa estatística. Ou seja, crescemos em números, estendemos, é um rio extenso e largo, mas com pouca profundidade. Ou seja, uma espiritualidade superficial, bem superficial. E nós precisamos avaliar o nosso contexto. Para isso, nós precisamos fazer uma avaliação, uma reflexão pessoal sobre a nossa condição. Sabe, meus irmãos, por vezes, nós nos convertemos, reconhecemos a Jesus como Senhor, temos uma experiência espiritual e intensa e, por vezes, radical, que é maravilhosa, mas parece que nós paramos aí. Alguns permanecem eternamente na infância e outros como adolescentes, cheios de vigor, com muita energia, mas com uma imaturidade latente, com uma insegurança emocional, ou seja, se machucando muito fácil. Se você já foi um adolescente, se você tem um filho adolescente, você sabe muito bem que assim, existe uma energia, um vigor, está ali, mas volta e meia está se machucando, ou seja, ainda existe uma fragilidade, uma insegurança emocional muito presente. São indefesos, mesmo tentando viver uma certa independência, em muitos sentidos. E nós vivemos um cristianismo frequentemente assim, bem superficial. E não importa quanto tempo você tenha de igreja. Você pode falar, nossa, eu já sou da igreja há muito tempo, já fui um pastor, ou sou um pastor, né? Ou eu já servi como um diácono, fui líder disso, daquilo, outro, enfim. Você pode até falar isso, mas quando observa a forma como você vive o cristianismo, como você se relaciona com a vida, percebemos que existe uma espiritualidade superficial, uma espiritualidade rasa. E como isso acontece? Irmãos, nós não estamos lidando com um fenômeno novo, é um fenômeno antigo, mas que ganhou novos contornos em nossos dias. Por exemplo, pessoas que buscam experiências sobrenaturais intensas, muitas vezes um alto custo, acreditando que suas vidas precisam de mais intensidade. E com isso, eu quero que você entenda que eu não estou fazendo uma crítica a experiências espirituais. Nós somos uma igreja que cremos no poder de Deus, na obra do Espírito. Nós somos uma igreja continuista de verdade, irmãos, de verdade. Não é só um continuismo do púlpito ou de classe. Nós queremos uma experiência real. Nós valorizamos a experiência como algo essencial para a vida da igreja, para a nossa vida espiritual. Nós queremos os dons repartidos na igreja. Nós queremos pessoas buscando os melhores dons. Nós queremos pessoas servindo e ajudando no aperfeiçoamento dos santos. Então, com isso, eu não estou fazendo uma crítica à verdadeira e real experiência espiritual. Mas o que eu estou falando é, às vezes a nossa espiritualidade rasa
ela está presa num tipo de experiência que não avança e que não produz mudança. Ou seja, orar, ler a Bíblia e participar da comunidade de fé parece insuficiente em muitos momentos. Sabe? Estou orando, estou lendo a Bíblia, estou aqui vindo para a igreja, estou indo para um PGA, estou aí, mas ainda não aconteceu aquilo que eu espero. Ainda não aconteceu aquele momento onde o Senhor me virou de cabeça para baixo. Entenda, experiências espirituais são boas, mas você precisa entender, às vezes nós estamos presos num nível de experiência e fixados aí, que está nos conduzindo para uma fé ou uma espiritualidade superficial. E aí, orar, ler a Bíblia, participar de uma comunidade, parece suficiente. Frequentemente, não buscamos conhecer mais a Cristo, mas sim sentir algo mais forte. E nada contra o sentimento. O Senhor trabalha com os nossos sentidos. Nós queremos experimentar vivenciar uma experiência mais intensa, dar um passo além ou em outra direção. Meus irmãos, nós achamos que a verdadeira vida espiritual é uma constante vida intensa de experiências espirituais. Porque se não for assim, a coisa não está boa. Tanto, quantas vezes você já falou isso ou já não ouviu pessoas falarem o seguinte: o culto foi mais ou menos hoje. Foi legal, os louvores, os irmãos estavam lá, cantamos, foi uma boa palavra, mas faltou aquele arrepio, faltou aquela experiência, faltou aquilo. Então, o culto não foi tão bom porque não teve isso. Sabe, meus irmãos, é maravilhoso quando Deus invade, quando Deus se manifesta do nosso meio. Quantas vezes já ficamos aqui, depois do culto, algumas horas? Quantas pessoas já não foram batizadas no Espírito? Experiências profundas acontecendo, mas parece que nós nos viciamos em algumas coisas. Um amigo muito querido, o bispo Eric, falou algo muito interessante a esse respeito. Eu gostei demais desse comentário. Ele fala assim: viver na tentativa de ter experiências intensas sempre é como viver de uma dieta de bolo de festa. Considera o arroz e o feijão medíocres, religiosos. Sabe aquela história? Não, isso aí arroz e feijão é comida para iniciante. Meu negócio é algo mais pesado. E ainda nem conseguiu sair do leite espiritual e acha que tem uma vida profunda. Imaturo. Vida superficial. E aí, o resultado disso é que são momentos emocionantes, seguidos de uma espécie de anemia espiritual. Existem pessoas, irmãos e irmãs, que estão anêmicos espiritualmente, porque acham que são profundos, mas na verdade são rasos. Rasos. Sabe, meus irmãos, nós não atentamos para aquilo que é essencial. Você conhece pessoas que antes pareciam tão espirituais, intensas, que você olhava e falava: nossa, esse aí é uma inspiração, esse aí é um exemplo. Esse irmão, olha a maneira como ele busca a Deus. O cara é radical demais. Você conheceu pessoas que estavam assim, que eram assim, mas agora estão distantes, irreconhecíveis, sem amor por Cristo, sem amor pela igreja? Você conhece pessoas assim? Que viviam uma vida tão intensa, que se não for assim, não vivem mais. Claro que existem muitos motivos para isso. Mas a cultura do entretenimento e do consumo, impulsionada pelos
as redes sociais, smartphones, criou uma sociedade viciada em um prazer rápido e fácil, como a fuga do tédio. Não sabemos mais o que fazer quando não temos nada para fazer. Nós queremos sempre ter estímulos. Sabe aquela história? Queremos sempre estar estimulado por alguma coisa. Nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Não estou fazendo nada. Eu estou aqui, já orei. Vou ouvir uma pregação. Eu vou fazer isso, aquilo. É por isso, meus irmãos, que nós temos aí em nossos dias pessoas que facilmente lotam estádios. Por quê? Porque eles estão justamente propondo para muitos crentes uma espécie de estímulo. Ou seja, não existe vida profunda, não existe uma espiritualidade profunda, mas nós estamos aí. É por isso que sempre nós estamos procurando quem é que está aí na crista da onda para seguirmos. Por quê? Porque nós queremos sempre estar estimulados por algo. É uma espiritualidade autocentrada. Sabe, a imagem que me vem à mente é a imagem de um iceberg. Você está ali, aquele pedaço de gelo gigantesco. Aquilo é, assim, incrivelmente grande. E você acha, o que você está vendo é de fato toda a estrutura, quando na verdade o que você está vendo é apenas a pequena parte que de fato ele é. Profundo, ele é bem maior, bem mais extenso. Tanto que se um barco colide com um iceberg, ele vai o quê? Ele vai afundar. Ele vai afundar, porque tem uma estrutura sólida, forte aí. É isso, meus irmãos. Sabe, às vezes nós não percebemos, mas o cristianismo que nós estamos vivendo é um cristianismo onde é aquilo que está na vista, aparente. E o apóstolo Paulo aqui, a partir do verso 16, ele vai tratar, ele fala assim, olha, cuidado, não fique vislumbrado com aquilo que você está vendo. Porque aquilo que se vê é passageiro. Quanto aquilo que você não está vendo, é o quê? É eterno. Eu, quando pensei no iceberg, pensei logo num filme que ninguém aqui conhece, chamado Titanic. Ninguém conhece Titanic. Vai dizer que você ainda não chorou muito vendo Titanic. Leonardo DiCaprio no seu auge, ali, arrancando suspiros. É isso? Ali, aquela cena. Mas até a própria imagem, o que acontece ali, nos ensina muito. Por exemplo, nós temos o navio. E o navio, ele colide. Porque ele bate no iceberg. Não é verdade? Mas um fato muito interessante ali, daquela cena, é que na superfície estava acontecendo uma festa. Uma festa. Todo mundo ali, muito bem vestido, e eles até sentiram o impacto. Sentiram o impacto. Mas daqui a pouco parece que estabilizou e a festa continuou. Só que abaixo dessa festa tinham pessoas que estavam ali trabalhando mais profundo e viram exatamente o que aconteceu. Que o navio estava o quê? Rachando, afundando. Sabe, meus irmãos, isso nos ensina, essa cena nos ensina muito. Porque muitas vezes nós estamos assim, vivendo na superfície, sentimos o impacto, mas não sabemos por que as coisas estão acontecendo. Porque nós não estamos na profundidade. Nós não temos profundidade. Você não sabe o que está acontecendo. Quantas vezes recebemos pessoas e irmãos que não sabem, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não sei porque eu estou passando por isso.
Por quê, meus irmãos? Porque você está vivendo na festa da superfície. Você não está percebendo o que está acontecendo com você na profundidade. Por isso que a vida cristã, ela precisa ser uma vida profunda. Uma espiritualidade profunda. Mas para perceber uma espiritualidade profunda, nós precisamos denunciar uma falsa espiritualidade. E sabe, meus irmãos, nós estamos aí, com os smartphones, redes sociais, viciados em acessos rápidos para a fuga do tédio. O filósofo americano, teólogo também, James K. Smith, ele fala dessa espiritualidade centrada, ele chama de o processo de iPhoneização. Segundo Smith, é um modo de se relacionar com o telefone que tornou o modo e mudou o seu modo de se relacionar com o mundo. Presta atenção nisso. Ele está dizendo que o surgimento dos telefones, como iPhone, smartphone, que a gente usa só com o dedo, né, um touch ali, passamos a nos relacionar com o mundo dessa maneira. Em que sentido? Isso significa que o mundo todo está à nossa volta e nós somos o centro do mundo. Tudo está a um toque para a gente realizar os nossos desejos e satisfações. E assim nós vamos caminhando. O Smith fala que isso explica muitas coisas. Talvez, até de uma forma inconsciente, nós começamos a esperar que o mundo se conforme aos nossos desejos. Como faz o iPhone. Você quer uma comida? Você pede. Eu quero ver como está a vida do fulano. Você acessa. Eu quero isso. O smartphone vai se moldando ao seu desejo. Só que você não percebe. Ele vai moldando você. E você vai se relacionando com o mundo assim. Você começa implicitamente a esperar que o eu seja o centro dos ambientes, nos encontros, no lugar onde você está. Uma vida autocentrada, uma espiritualidade autocentrada, e que promove uma espiritualidade rasa, centrada em você mesmo, com um objetivo, a satisfação pessoal. A satisfação pessoal. E aí nós precisamos nos perguntar, o quanto que isso já comprometeu a missão da igreja? O quanto que essa postura, essa vida, muitos irmãos não percebem, mas eles estão vivendo uma espiritualidade autocentrada, por isso uma espiritualidade rasa. E o mundo tem que se adaptar aos seus desejos, às suas ideias, a forma como você imagina que as coisas devem acontecer, como deve ser. Tudo num aparente, tudo para você. E não percebemos que o que nos sustenta, que nos dá uma sólida vida, é aquilo que não se vê. É aquilo que você não está vendo. Sabe, meus irmãos, nós precisamos nos perguntar, a igreja não pode ser apenas uma fonte de prazeres rápidos e estéreis, através de programas, de cultos espetaculares, e igrejas estão se moldando a isso. Nós queremos fazer um espetáculo para agradar, atrair as pessoas. O culto é um culto público ao nosso Deus, e o centro é o nosso Senhor. E nós estamos mudando, na tentativa de evangelizar, com uma boa intenção, nós estamos gerando uma espiritualidade autocentrada. Quando você não é mais o centro, você precisa mudar de área, mudar as coisas. Porque você não é mais o centro. As coisas não estão funcionando como você deseja. Sabe, meus irmãos, e assim as coisas vão acontecendo. A necessidade de fortes sentimentos na vida devocional. Sabe aquela história? Eu estou fazendo devocional. Quantas vezes
Pastores aqui dessa casa já não ouviu, estou fazendo devocional, cara, tem alguma coisa errada. Estou sentindo nada, parece que Deus está distante. Não mais, nem um arrepio mais. Cadê? É lógico que sentir a presença de Deus é maravilhoso. Mas ei, presta atenção. Experiência é uma parte só do que compõe todo o universo da nossa vida cristã. Sentimentos fortes na vida devocional não é por si só ruim, não. Mas viver exclusivamente para isso é insustentável. Você não vai conseguir sustentar. Sabe aquela história? Eu quero viver essa vida intensa. Parece que tudo tem que ter uma intensidade maravilhosa. Um anjo tem que aparecer a todo momento. Você tem que ter visão de tudo. E tem irmãos que vivem assim, numa intensidade absurda. E é insustentável uma vida assim, irmãos. Tem irmãos que vê demônio em tudo. A vida toda é fazendo guerra espiritual. Sabe aquela história? Está guerreando todo o tempo. Todo tempo é uma guerra. Todo tempo é insustentável. Você não tem estrutura para isso, meu irmão, minha irmã. Você precisa entender uma coisa. A vida cristã, vida profunda acontece na vida comum. E nós queremos, e talvez você, antes de fazer parte dessa comunidade, antes de pertencer, ou começar a vir aos cultos, ou talvez você esteja nos visitando, você era estimulado todo o tempo a viver nessa velocidade, nessa intensidade. Você não aguenta não, meu irmão. Isso é insustentável. Rir, chorar, tremer, arrepiar, saltar, gritar, nada disso é mal. Isso é bom. E quando ocorre, isso é maravilhoso. Estamos vivos. Nossas emoções devem ser para Cristo. Elas devem se render a Cristo. Nós estamos vivos, isso é maravilhoso. Contudo, meus irmãos, não podemos depender exclusivamente disso. Ninguém flutua para sempre. Arrepios passam. Sabe? Nós lemos biografias e ficamos ali, nossa, a esposa de Jonathan Edwards flutuou. Deus, eu quero chegar nesse nível. Enquanto eu não flutuar, eu não vou estar bem espiritualmente. Imaturo. Raso, você está sendo raso. Eu não estou dizendo que você não possa nutrir um desejo por experiências espirituais profundas. O que eu estou dizendo é que você está pautando a sua vida pela experiência de alguém que viveu em outro século. Irmãos e irmãs, um dia comum, sem grandes emoções, pode ser cheio da graça de Deus. Cheio da graça de Deus. E é preciso maturidade para reconhecer e saber isso. Preciso maturidade. Porque senão, meus irmãos, você já quer acordar numa velocidade. Tem irmãos que o desejo é acordar, e foram ensinados assim. Você tem que acordar e orar em línguas algumas horas para começar o seu dia lá em cima. Não é? Porque é assim. O mundo é uma guerra, meu irmão. É preciso maturidade para reconhecer e saber isso. Um culto que não seja apenas puro estímulo, pode ser um ambiente perfeito para cultivar uma fé madura. O que está acontecendo com você quando nada está acontecendo aos seus olhos? Quando nada extraordinário está acontecendo, o que está acontecendo com você? Você está desesperado? Você está em depressão porque não conseguiu atingir o nível espiritual? Ou você sabe que está ali, continuando, fiel, e o Espírito está trabalhando em você? Coisas que você não está vendo, mas que irá sustentar você. Aquilo que é profundo, aquilo que é eterno. Um ambiente onde nós cultivamos uma fé madura, e muitas vezes onde nada está acontecendo, é uma resposta a uma sociedade que usa a aparência física, até de uma forma sedutora, provocadora, para chamar a atenção, e isso se torna cansativo. Por vezes, meus irmãos, nós
estamos sempre buscando estímulos. Sabe aquela história? Sala de oração. Tem irmãos que não conseguem preservar na sala de oração, perseverar, ficar aqui. Por quê, meus irmãos? Porque, nossa, está aqui, está orando um versículo, nós estamos cantando ao Senhor. Cadê o movimento? Cadê o irmão com o chofar tocando? Cadê os irmãos dançando com a bandeira, correndo para um lado e para o outro? Cadê? Ah, você não tem isso, meu irmão. Não é uma igreja viva. Oh, meus queridos. Nós temos, nas igrejas evangélicas, culto ao estímulo. E por isso nós temos uma quantidade absurda de crentes rasos, superficiais, que não entendem uma série de coisas. A coisa é tão séria, meus irmãos, tão séria, é que nós estamos baseando nossa espiritualidade em uma busca por dopamina. Dopamina que pode te levar até longe, mas sem profundidade, sem sustentação. A dopamina está ligada à sensação de prazer e motivação. Altos níveis de dopamina resultam em sentimentos intensos, satisfação e recompensa, motivando comportamento, realizações positivas, emocionalmente intensas. Nós estamos buscando isso. E aí, nessa busca por alto nível de dopamina, nós estamos em busca de novidades. E sempre correndo risco de se envolver em comportamentos que estão explorando a nossa estrutura de tal forma que daqui a pouco nós vamos o quê? Sucumbir. Porque tudo foi muito intenso. Isso pode se manifestar nas buscas por experiências intensas, mas resulta em uma baixa regulação emocional e dificulta lidar com o tédio da vida, a vida comum. Tem crente que não sabe lidar com a vida comum, porque se não for nessa intensidade, pessoas falam assim: eu me converti assim, e se não for assim, não vai. Daqui a pouco, nós vamos estar de ressaca espiritual. Uma ressaca espiritual absurda. E porque nós buscamos doses maiores, ignorando processos formativos de longo prazo. Nós estamos ignorando processos formativos de longo prazo. Nós queremos coisas rápidas, acessos rápidos. Sabe aquela história? Irmão, refaz o primeiro passo. Faz, olha, a escola Novo Ser. Eu já fiz, já estou lá na frente. Sua resposta fala muito bem sobre sua espiritualidade. Porque nós precisamos sempre ter aquela sensação que nós estamos o quê? Conquistando e tendo esse resultado. Ou seja, parece que nós vamos chegar num nível onde você vai olhar e estar satisfeito com a sua espiritualidade. Não é isso? Nossa, agora eu me tornei um homem de Deus. Eu cheguei nesse nível. Meus irmãos e minhas irmãs, vença uma espiritualidade superficial. A formação espiritual não tem formatura. Quantas vezes for necessário, volte, sente, entenda uma coisa: o processo formativo é de longo prazo. Não queira fazer em 1 ano que você pode fazer em 10. Calma. É por isso que nós temos tantos crentes imaturos em nossos dias.
picos elevados de dopamina, adrenalina. O corpo e a mente não retornam ao normal. Né? E aí nós vamos o quê? Enfrentando essa ressaca espiritual. E aí alguns sintomas vão tomando conta. Aquela sensação de desânimo, desmotivação. Sabe? O fato de você estar sentado ouvindo, aprendendo com o irmão, isso você perdeu algumas posições no reino celestial. Você ouviu muita bobagem por aí, meu irmão e minha irmã. Me perdoa falar isso para você. E o que você achava que era a coisa a mais impressionante do mundo. A coisa é tão séria, meus irmãos, que até na linguagem nós revelamos isso. Quer um exemplo? Hoje, nós nos impressionamos com tudo. O que mais sai da boca do crente em 2024, no século 21? Uau! Tudo é uau! Uau! Por quê? Porque tudo é muito espetacular. Tudo é muito incrível. E tem que ser assim, porque se não for assim, não tem vida. E você vai ficar se afadigando. E vai precisar sempre de um estímulo. Triste ver crente falando assim, ó, nossa, estou precisando de uma vigília para renovar. Caramba, que isso, cara? Ah, estou precisando, 12 horas de adoração, tem que chegar logo, que eu estou morrendo. Parece que só vive em todo o evento de 12 horas, ou a próxima conferência, ou o próximo homem de Deus que visita Manaus, eu vou para lá, porque preciso voltar renovado. Espiritualidade superficial. Ser raso. E pensa que está com tudo. Pensa que está aí. Meus irmãos, não precisamos apagar o fogo de nossa devoção. Ao contrário, precisamos de lenha para sustentar esse fogo. De uma forma perene. Porque nossas emoções são como gravetos ali. Rapidamente se apagam ao vento. A vida cristã é feita de uma rotina comum. De tarefas cotidianas. Uma espiritualidade saudável dará sabor e sentido a essa vida comum. Tem irmãos entrando em depressão, porque não consegue chegar num nível que eles planejaram como vida espiritual. Ah, porque eu tenho um trabalho, estou trabalhando pra caramba, levar as crianças, estudo, sabe? Ah, não estou conseguindo, estou sucumbindo. Qual era o meu desejo? Meu desejo é estar 24 horas na igreja, meu irmão. Meu desejo é estar todo o tempo ali conversando, porque isso é ser espiritual, falando todo o tempo das coisas, enquanto que na verdade você está querendo estímulos, porque você está com medo da vida real. Você está com medo da vida real. Por isso, espiritualidade se tornou uma fuga para você. Você está fugindo. Quando que na verdade, é aí. É quando o filho desobedece. É quando você não está com bom humor. É quando as coisas estão dando errado. Ali. Aí você pensa, nossa, mas eu tenho Jesus no coração porque eu estou triste. Como se, agora porque você tem Jesus, nunca mais você terá um sentimento de tristeza. Eu estou acordando pela manhã, na cabeça de muitos, o crente é assim, acorda pela manhã saltitando, fala assim, nossa, que vida maravilhosa que eu tenho. É lógico que nós temos aí alguns irmãos que são assim, não importa o dia, é do mesmo jeito, né? Ranzinza do mesmo jeito. Mas entenda uma coisa, é na vida comum, é onde ninguém está vendo, é no cotidiano que a nossa estrutura fica
fica mais profunda. Aquilo que as pessoas estão vendo na tua vida, ela é passageira. Aquilo que não se vê é eterno. E nós precisamos buscar isso. Precisamos de mais santos no cotidiano do que espirituais do fim de semana. Sabe, venha para o culto público, se reúna. E aqui você tem a alegria de um culto público com seus irmãos, com a sua família espiritual. Isso é um privilégio, participar da mesa do Senhor, participar de uma comunidade de fé, viver como família espiritual, fazer amigos espirituais, mas a vida vai acontecendo. E nesses lugares, a nossa estrutura, ela vai ganhando uma estrutura mais profunda. Nós precisamos de aterrar nossas vidas, ter valores do reino de Deus, orbitar ao redor de Cristo ressurreto. Pessoas que cultivam a espiritualidade baseada em estímulos, tendem a fazer algumas coisas, por exemplo, abandonar estudos teológicos. Sabe? A letra mata, meu irmão. Esse negócio de teologia, não. Eu quero a experiência com Deus. Rasos. Conheço também pessoas que acham que não precisam de experiências sensoriais com Deus, porque conhecem teologia. Meus irmãos, conheço doutores em teologia que são rasos, que têm uma espiritualidade superficial. Desenvolvemos uma leitura viciada da Bíblia. Sabe como é uma leitura viciada da Bíblia? Pessoas que são viciadas em dopaminas, experiências, estímulos, desenvolvem uma leitura viciada. Ignoram certos livros. Vou ler Abacuque, Levítico, que é isso? Quero saber toda aquela ordem de sacrifício ali, irmão. Cadê o versículo que fala que nós somos mais que vencedores? Cadê? Paulo falando, carrego no meu corpo as marcas de Jesus, do seu sacrifício, das suas chagas. Não. Já sofro demais. Eu quero algo que me estimule, coloque lá para cima. Paulo está muito depressivo aqui. Você escolhe o que ler. Então, você desenvolveu uma leitura viciada. Aí você vai parando de ler. Você quer só os trechos quentes da Bíblia. Ser escravos das novidades. É por isso que tem muitos irmãos que até são honestos, mas que estão gerando pessoas assim, sabe? Sempre buscando uma novidade. A novidade daquele versículo. Irmãos, tem certas interpretações que eu estou ouvindo nas redes sociais hoje que falam, meu Deus do céu, e o povo compartilhando como a última bolacha ou biscoito do pacote, não é? E é uma espiritualidade rasa. Nós estamos buscando manobras místicas até abandonar o texto completo. Sabe, um outro ponto interessante de pessoas que vivem assim, realizam orações intensas, mas cada vez esporádicas. Eles tentam emular o sentimento no coração e parando quando esse sentimento não surge mais. Cadê a sua oração no silêncio? Você consegue ficar em silêncio diante de Deus? E a prática da sua voz? Para aqueles que acostumados a buscar experiências espirituais intensas, baseados nessas experiências, nesses estímulos, a prática regular da oração contemplativa se torna um peso. Se torna um peso.
mas é o que pode ajudar, meus irmãos. Cultivar uma conexão mais profunda, sustentável com Deus. Inclui leitura meditativa, oração silenciosa, a participação regular dos cultos públicos, a ceia do Senhor. Isso aqui é alimento espiritual, meu irmão. Se participar da ceia não mexe com você, tem algo muito errado. Muito, muito errado. E a coisa é tão séria que tem pregador, por exemplo, que se no final da sua pregação não tem uma resposta para o seu estímulo, ele produz isso. Eu já vi demais. O Espírito Santo está falando. Ele fala, não, tem que fazer alguma coisa. Irmão, Deus está mandando correr. É isso. Nós estamos assim. Reflita hoje no que está acontecendo. Estabilize sua vida, uma rotina. Não esteja buscando novidades e experiências sempre. O seu trabalho, o seu estudo, a sua oração. Sabe, meus irmãos, um crescimento espiritual constante. Nós precisamos. Um simples devocional, um tempo de meditação, uma conversa. Nós estamos ali. Há um encontro nos pequenos grupos. Nós estamos crescendo. Nossa estrutura está o quê? Ficando mais profunda. Nós precisamos trabalhar isso. Precisamos de maturidade. Que não se alcança com pressa. Maturidade não se alcança com pressa. Por isso, vá devagar com as escolas. Termine uma. Opa, tem irmãos que eu converso que eu estou aqui querendo que eles retornem para o primeiro passo de novo. Vai ser tão bom para eles. Novo C, então, nossa. Você sabe por quê? Porque tem irmãos que têm um envolvimento, uma relação emocional conosco, mas nunca amadureceram. Suas raízes, sua estrutura, visivelmente está ali, aparente, mas não estão profundas. Que o Senhor nos ajude a desenvolver uma fé vibrante, com muitos frutos, mas estruturada naquilo que não se vê. Como o apóstolo Paulo exorta aqui os irmãos. Meus queridos, eu finalizo agora desse momento. Existe uma maldição em acreditar que se pode levar a vida numa intensidade, numa velocidade absurda. Onde seus dons são valorizados e você não trabalha intensamente na formação do seu caráter. Seus dons só podem levá-lo até certo ponto. Porém, não há limites quando se trata de uma vida marcada por um caráter profundo, com uma vida profunda diante de Deus. E a pergunta que eu faço para todos aqui: de que servem as mudanças superficiais se estamos negligenciando o trabalho profundo que Deus está realizando dentro de nós? Que serve? Ou seja, o primeiro caminho para uma vida profunda é abrir mão de uma espiritualidade autocentrada. Não é como você quer. Não é como você acha que deve ser. É como a vida de Deus está acontecendo a partir desse lugar. Sabe, às vezes nós perguntamos assim: Senhor, por que tal coisa aconteceu? Era tão bom, estava tão bom. Certas coisas se dissolvem como o livramento do eterno, para que não possamos estar dependentes de experiências que vão gerar vícios. Uma vida profunda formada é marcada pela integração, unindo múltiplos níveis de formação espiritual. E aí finalizo com isso. Na superfície, as pessoas podem parecer muito mais satisfeitas, alegres e bem-sucedidas. Contudo,
No particular, elas confessam pensamentos suicidas, dependência química, casos extraconjugais, vergonha, raiva, e uma série de coisas. E ainda, acho que está tudo bem. Talvez essas pessoas, aparentemente, estão lindas, mas o seu interior, um oco, um vazio. Esse é um alerta. Quando você olhar para um perfil das redes sociais, entenda, ali tem menos que uma fatia da realidade. Porque a vida real é outra coisa. Deus quer vidas profundas. Homens e mulheres reais, com espiritualidade real. Vida com Deus de fato. Que percebam quando a presença de Deus vem. Mas quando não sentimos, permanecemos. Porque nós somos resilientes. Estamos crescendo, percebendo que aquilo que se vê é passageiro. E aquilo que não se vê é eterno. Que nessa noite você possa refletir na sua espiritualidade. E recomeçar refazer e recomeçar a jornada. Amém? Fique em pé comigo. Coloque sua vida diante do Senhor agora, nesse momento. Peça para o Espírito Santo ajudar você a processar tudo isso que você ouviu. O Senhor quer que você tenha uma vida onde você vive uma vida tão profunda que você sabe exatamente o que está acontecendo. Lembre-se, nem sempre você vai ver um anjo, nem sempre você vai sentir arrepios, nem sempre você vai ter uma palavra profética para alguém, mas no seu interior, o Senhor está trabalhando algo muito sólido. Por isso que o apóstolo Paulo sempre orava para fortalecer o homem interior, aquilo que não se vê. É tempo para isso, meus irmãos. É tempo de vencermos os nossos vícios e recebermos as virtudes do Espírito. Pai querido, eu oro por essa comunidade de fé preciosa, por tudo que o Senhor tem feito e realizado no nosso meio. Ah, Jesus, nos dá uma vida profunda, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a identificarmos uma espiritualidade superficial, onde aparentemente tudo está muito bem, mas não existe nada mais fundo, profundo. Pai, livra-nos da tentativa de viver só por estímulos, onde a nossa estrutura não aguenta isso não, Senhor. Ajuda-nos a silenciarmos as muitas vozes para ouvir a Tua voz. Ajuda-nos a silenciarmos, Senhor, a nossa mente para ouvir a Tua mente. Ajuda-nos, Deus, a perceber quando as nossas emoções estão em desordem, para que o Senhor ordene as nossas emoções. Queremos vidas profundas. Estamos cansados, Deus, de imaturidade. Pessoas rasas, com espiritualidade superficial. Nós queremos uma profundidade no Senhor. Ajuda essa comunidade a viver uma vida profunda no Senhor, para a glória do nome de Jesus. Quantos irmãos cantam uma canção? Reflita, medite, deixa o Espírito trabalhar no seu coração.